Realmente vamos orar para que Deus conforte o coração da família, né, com a esperança da ressurreição em Cristo, né? Essa semana Amém. já é a segunda pessoa que perde o pai. Eu tive na sexta-feira fazendo uma cerimônia fúnebre lá em Monte Santo, né? É daqui a 70 e poucos quilômetros, 80 quilômetros aproximadamente daqui lá. E tivemos lá uma, a filha, né? Nos pediu para estar com eles lá, era uma pessoa conhecida. Nós temos aí, nesses últimos dias, visto muitas pessoas descansarem, né? Principalmente nós que já estamos a mais de 50, né, Mário? A gente que já passou dos 50, a gente está só despedindo os amigos, né, dizendo até logo, a familiares, amigos, até chegar a nossa vez, né? Se Jesus não volta antes. Eu espero que Jesus volte, É né? verdade, Jesus pastor. volte antes para a gente não passar por essa tristeza, né, da morte. Mas se a morte chega antes, que a gente esteja preparado, que a gente esteja Amém. preparado para ela, né, em comunhão com Deus. Muito bem, nós vamos, nesta manhã, mais uma vez, meditar na palavra de Deus, e eu queria convidá-los para mais uma vez fecharmos os olhos e fazermos mais uma oração, pedindo a Deus a sua direção nesta hora. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, porque mais uma manhã estamos aqui juntos, perseverando em oração. A Bíblia diz que a gente deve perseverar na oração. E é o que temos feito, perseverando cada madrugada, Amém. despertando para quedarmos aos teus pés, buscando o poder do Espírito Santo, primeiro para viver uma vida santa, para viver uma vida que dignifique o teu nome, que te glorifique, e uma vida também com propósito, o propósito de levar o conhecimento da palavra do Senhor para aqueles que nos cercam. Encha-nos, portanto, no teu poder, ajudando-nos, Senhor, no cumprimento desta missão, que é tua missão. Que o Senhor nos ilumine agora, ao meditarmos em mais um capítulo deste livro, para que a mensagem realmente venha ao encontro das nossas necessidades e que ela preencha o nosso coração e nos dê força, o teu Espírito Santo, para colocarmos em prática. Nos dá a tua bênção Amém. nesta hora de meditação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu queria começar com o texto de Romanos 12, 2, é um texto bem conhecido do apóstolo Paulo, né? O título do capítulo de hoje é Buscar o Verdadeiro Conhecimento. E o capítulo 12, verso 2 de Romanos diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Transformação da mente. Há um outro texto no livro de Salmos, se não me falha a memória, que ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Né? O teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então, o coração, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando, lógico, da mente, porque é o centro das decisões, né? É o centro das decisões. E a nossa mente é alimentada por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, né? Tocamos. Então, são estas coisas que alimentam, são essas entradas da alma. É por aí que entra aquilo que vai preparar o nosso coração, a nossa mente para fazer frente às tentações e às provas que nós passamos no nosso dia a dia, né? Muito bem. O primeiro parágrafo diz que nós necessitamos entender mais claramente o que está em jogo no grande conflito em que nos achamos empenhados. Irmãos, a grande disputa no grande conflito, a luta entre Cristo e Satanás é pela nossa mente, ok? A grande batalha que é travada neste planeta, o conflito que existe entre o bem e o mal, é pela nossa mente, porque aqui está o centro do comando. É aqui que nós realmente existimos, né? Então precisamos compreender com mais plenitude o valor das verdades da palavra de Deus e o perigo de permitir que nosso espírito seja delas desviado pelo grande enganador, não é? Então, queridos, o sacrifício de Cristo, ele revela quão grande é o pecado. Foi necessário o sacrifício do Filho de Deus para nos resgatar deste mal, para nos resgatar do pecado. E ela diz que assim como foi completo o sacrifício feito em nosso favor, assim também
deve ser completa a nossa restauração do aviltamento causado pelo pecado em nossa vida. Deus não vai desculpar, irmãos, nenhuma transgressão. Às vezes a gente tem impressão, quando a gente fala de perdão, que o perdão é Deus desculpando o pecado. Mas perdão, irmãos, não é Deus desculpar pecado. Deus não desculpa pecado. O pecado não pode ser perdoado. O que é perdoado é o pecador. O pecado, ele é punido, né? O pecado, ele sofre a punição, a consequência do pecado, ok? Então, quando Deus perdoa o pecador, né? A gente ora para que Deus perdoe nossos pecados, Deus realmente perdoa-nos dos nossos pecados. Mas para perdoar dos nossos pecados, ele pagou pelo pecado. Não é que Deus passa a mão, Deus bota pano quente, Deus faz vista grossa. Não. Todo pecado é punido, mas ele não é punido em nós. Graças a Deus. Ele não é punido em nós, mas ele é punido na pessoa de Jesus Cristo. Todos os pecados foram punidos em Jesus Cristo. Às vezes eu fico observando, tem pessoas que dizem assim, não, eu estou pagando os meus pecados. Irmãos, nenhum de nós aqui paga pecado. Aqui nesta terra, nenhum de nós está pagando pecado. A gente não paga pecado aqui. A gente pode sofrer as consequências do pecado, os efeitos colaterais do pecado. Mas o salário do pecado é a morte, e é morte eterna. Então, quem é que vai pagar pecado? Unicamente aqueles que foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esses sim vão pagar pecado. Só se vai pagar pecado aqueles que rejeitaram a graça de Deus, que rejeitaram o perdão de Deus, que rejeitaram a oferta de salvação de Deus. Esses que rejeitaram, sim, eles pagarão pecado, porque serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou a morte eterna. Aí sim as pessoas pagarão pecado, porque o pecado, o salário do pecado é morte, morte definitiva, aniquilação, né? Aqui nós sofremos os efeitos colaterais do pecado. E para nos libertar desta condenação, então Jesus veio e morreu em nosso lugar. Há uma obra, diz a irmã White aqui, que necessita de toda a nossa atenção. E que obra é essa? É exatamente a formação de um caráter santo para poder habitar na presença de um Deus puro e santo. A formação do caráter, diz ela, não é obra de um dia, nem de um ano, mas de uma existência. A luta pela conquista do eu, pela santidade e pelo céu é uma luta que se prolonga por toda a vida. Sem contínuo esforço e atividade constante, não pode haver progresso nem ganho da coroa da vitória. Eu lembro de um lema que é usado bastante aí pelos youtubers de direita, diante do contexto político do nosso país, que eles dizem assim: o preço da liberdade é a constante vigilância. Olha, isso é uma grande verdade com respeito à vida espiritual também. O preço da nossa liberdade, irmãos, da liberdade do pecado, da liberdade da condenação, da liberdade do mal, é a constante vigilância. Nós não podemos vacilar. Não é à toa que Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Né? Vigiai a todo tempo orando para ser preservado aí do mal. Então nós precisamos entender que o caráter que precisamos formar para a eternidade requer um esforço, irmãos. Veja, a salvação é pela graça. A salvação é pelo que Jesus fez e não pelo que nós fazemos. Agora, permanecer salvos exige esforço, exige luta, exige vigilância, exige oração, exige consagração. Né? Nós precisamos entender isso. Olha, irmãos, a gente se desviar do caminho não é difícil. Por quê? Porque o agarrar-se ao mal, apegar-se ao mal, faz parte da nossa natureza. Nossa natureza nos puxa para o mal. Então, no momento, diz ela aqui, por uma ação precipitada, desprecavida, podemos lançar-nos sobre o poder do mal. Então, é fácil a gente ir para o mal. Requer, porém, mais do que um momento, o quebrar e atingir uma vida mais santa. Então, você fazer o que é ruim, você cometer pecado, você fazer o que é errado, é coisa fácil, faz parte da nossa natureza, é nossa tendência, somos atraídos para isso. Agora, fazer o que é certo, viver uma vida de santidade, irmãos, não é assim fácil, não. Vocês sabem do que eu estou falando. Nós sabemos da luta que é, todos os dias, permanecer fiel a Deus. A gente sempre costuma dizer, né, que a Bíblia ela sempre compara o relacionamento com Deus com o casamento. Então, casar é fácil, irmãos. Nós que somos casados sabemos disso.
Casar é fácil, você vai ali, eu quero casar com ela, então vamos no fórum, né? Vamos no cartório, damos entrada nos papéis, depois vamos lá, assinamos, estamos casados. Comparecemos diante de um pastor, aqueles que são cristãos, os que não são casa só no cartório, mas você comparece diante do pastor, né? Pede a bênção, ali estão casados. Então, casar é um momento, ok? É fácil, relativamente fácil casar. Agora, permanecer casado, irmãos, aí é outra história. Como dizia o povo antigo, são outros 500. Né? Permanecer casado é dia a dia. Relacionamento conjugal é construído dia a dia. Caráter espiritual, santificação é dia a dia. Permanecer casado é todas as manhãs escolher continuar amando aquele ou aquela que nós fizemos, que nós escolhemos no princípio, nos manter leais e fiéis ao nosso cônjuge. É um desafio diante deste mundo que nós vivemos. Nos manter leais a Deus em todas as coisas é um grande desafio diante do mundo que nós vivemos e da nossa natureza caída, que é tendente para o mal. A irmã White diz que nós não podemos permitir o agir por impulso, não podemos estar despercebidos nem por um momento. Assaltados por inúmeras tentações, devemos resistir firmes, ou então seremos vencidos. Nós temos que estar ali, irmãos, firmes no Senhor, a cada dia fazendo esta mesma escolha, a cada manhã nos consagrando a Deus e procurando nos alimentar da palavra do Senhor, buscando o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento de Deus, irmãos. Queridos, não existe modo automático no cristianismo. Tem gente que quando diz assim, sou salvo pela graça, aceitei Jesus, parece que agora tudo vai ser automático. As coisas vão acontecer assim, automaticamente você vai resistir ao pecado, você vai escolher sempre fazer o bem, você vai ter disposição para estudar a Bíblia, você vai ter vontade de ir para a igreja, você vai ter vontade de pregar o Evangelho, isso automaticamente. Irmãos, isso não é verdade. Não existe isso. Nós sabemos disso, é uma luta. Quantas vezes você é tentado a não estudar a Bíblia? É tentado a não orar? Eu lembro de um pregador dizendo que a maior tentação do cristão é orar, entendeu? Você aparece tudo quanto é coisa na sua vida para você não ter tempo para oração. Que desafio é acordar 4 horas da manhã para estar aqui, irmãos? Aí a gente diz assim, agora já estamos no automático. É verdade. Nós que já nos habituamos a acordar de madrugada, a gente acorda mesmo. Você, quando é 3 e pouca da manhã, você já acorda. É porque o seu relógio biológico, ele se acostuma, ele se habitua àquele horário e você desperta. Eu imagino que nós que já estamos aí com esse tempo todo de jornada, a gente tem isso. Agora, uma coisa é acordar, outra coisa é levantar, né? Você acorda, mas tem dia que, sinceramente, você está quebrado, você está cansado, dá vontade de você ficar ali. Entendeu? Então, é uma luta, é uma escolha que você precisa fazer cada dia. Então, não é fácil, irmãos. Não existe modo automático na nossa vida, não. É luta constante, porque tem uma velha natureza, tem um velho homem que está aí dentro, que está aqui dentro de mim, está dentro de você. Entendeu? Ele não morreu, não, irmãos. O velho homem, a velha natureza, ela não morreu, não. Ela está sendo mortificada quando nós oramos, quando nós estudamos a Bíblia, quando alimentamos a nossa alma, quando abandonamos os hábitos pecaminosos, nós estamos deixando de alimentar a natureza caída e estamos alimentando através da oração, do estudo da Bíblia, da pregação, da prática da palavra, alimentando a natureza espiritual e ela está sendo fortalecida. E a natureza pecaminosa está lá, né, sendo maltratada e deve continuar lá, sendo mortificada, deixar ela na cruz lá, morrendo lá. Não tira da cruz, não. Vamos deixar a natureza lá. Mas se a gente dá lugar um pouquinho, se você dá um vacilo, ela começa a tomar fôlego, ok? E pode tomar de novo o trono que era dela. Então nós temos que entender que essa luta é constante. E a vida de Paulo, ele mostra isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? No capítulo 15, verso 31, ele diz que cada dia eu morro. Né? Cada dia eu morro. Eu morro todo dia. Por que a gente tem que morrer todo dia? Porque o velho homem quer tomar posse, irmão, ele quer voltar, não, a gente tem que matar todo dia essa natureza pecaminosa. Sua vontade e seus desejos lutavam cada dia com o dever e a vontade de Deus. Então veja, há uma constante batalha dentro de nós entre a vontade da nossa natureza caída e a vontade de Deus. E a vontade de Deus. Ele fazia a vontade de Deus, embora crucificando a própria natureza. Né? Em vez de seguir a inclinação, ele fazia a vontade de Deus.
crucificando a própria natureza. Nós vivemos num tempo terrível, irmãos. Por quê? Porque a filosofia moderna de vida diz para você o seguinte: qual é o conceito da pós-modernidade? Cada um faz aquilo que tem prazer, porque o importante é ser feliz. Eu vejo muito cristão, irmão, com essa ideologia na cabeça. Ah, não, o importante é eu ser feliz. Quem foi que disse isso? Onde é que está escrito na Bíblia que a coisa mais importante da vida é ser feliz? Eu quero saber o texto bíblico que diz isso. Você conhece, irmão Mário? Vocês conhecem, meus irmãos, vocês que estudam esse texto que diz que a coisa mais importante na vida é ser feliz, que vai para a eternidade aquele que é feliz? Não é assim não, irmãos. A Bíblia diz que vai entrar no céu aquele que faz a vontade de Deus. É isso que a Bíblia diz. A coisa mais importante para nós como cristãos não é ser feliz, irmãos, é fazer a vontade de Deus, porque nisso consiste a verdadeira felicidade. Não existe felicidade fora do plano de Deus, irmãos. Felicidade é dentro do plano de Deus. E a felicidade é eterna, não passageira. Não é momento de prazer. Mas nós vivemos numa sociedade onde as pessoas querem incutir isso, querem botar isso na sua cabeça. Ah, se você está casado, mas não é feliz com o seu casamento, com a sua esposa, com o seu marido, largue e procure outro para ser feliz com outro. Irmão, isso não existe, isso é doutrina satânica. Isso é ideologia do inferno, coisa do diabo, não é coisa de Deus. Ok? Então a gente precisa entender isso, irmão. Nós temos que entender que a nossa vontade está pervertida. Nós não podemos confiar em nós mesmos. A nossa mente precisa ser renovada pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus. Ok? Então, há uma batalha constante e só podemos vencer pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo se subjugava, ele disse: eu reduzo o meu corpo à servidão. Lembra disso? Ele diz assim: olha, eu reduzo o meu corpo à servidão, para que eu pregando os outros não venha a ser eu mesmo desqualificado. Não é? E Paulo ele se subjugava o seu corpo, subjugava a sua vontade, sacrificando. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive. Eu estou crucificado. Jesus é que vive em mim. E vivendo desta maneira, nessa batalha constante, né, nessa luta constante, reconhecendo as suas fraquezas, o bem que eu quero não faço, o mal que não quero eu faço. O Paulo estava reconhecendo a batalha que tinha dentro dele. Mas nessa vida de consagração, de submissão à vontade de Deus, no final da sua vida, ele pôde dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, louvado seja Deus que nós possamos, no final da nossa história nessa terra, dizer a mesma coisa que disse o apóstolo Paulo. Mas só poderemos dizer a mesma coisa se tomarmos o mesmo caminho que ele tomou. Somos individualmente responsáveis pelos resultados do conflito, diz a irmã White. Ainda que Noé, Jó e Daniel estivessem na terra, não poderiam, por sua justiça, livrar nem filho nem filha. Cada ser humano é responsável por si mesmo. Cabe a ele buscar com o poder do Espírito Santo para resistir às tentações de Satanás. Há uma ciência do cristianismo a ser dominada. Ciência tão mais profunda, vasta e alta que qualquer ciência humana. Como os céus são mais elevados do que a terra. A mente deve ser disciplinada, educada, exercitada, pois nos cumpre fazer serviço para Deus por maneiras que não se acham em harmonia com nossa inclinação inata. Está vendo? Temos que disciplinar nossa mente. Por quê? Porque o que Deus requer de nós, a missão que Deus pede que façamos, ela é contrária à nossa natureza inata. A nossa natureza é contrária, irmãos. Então tem que haver uma batalha, tem que haver uma luta. Muitas vezes a educação e as práticas de toda uma existência devem ser rejeitadas para que a pessoa se possa tornar aprendiz na escola de Cristo. Eu lembro da experiência que Mário contou, que é a nossa experiência que não nascemos na fé, que não nascemos no lar cristão. A gente vem do mundão, irmãos. E a gente aprendeu um bocado de coisa errada lá, foi não? Aprendemos um bocado de coisa errada. E talvez, às vezes, a experiência de uma vida inteira tem que ser jogada fora para aprender de Cristo. Porque aprendemos tudo errado, estava tudo equivocado na nossa vida. Então, precisamos fazer uma mudança na nossa mente, ok? Cumpre-nos formar hábitos de pensamento que nos habilitem a resistir à tentação. Não é? Ela fala aqui a respeito dos princípios da palavra de Deus. Ela diz assim: cada ato, cada palavra, cada pensamento deve estar de acordo com esses princípios, com os princípios da palavra de Deus. Então, nós precisamos desenvolver hábitos de pensamento que nos habilitem a resistir à tentação. Irmãos, nós temos que já antever
não é, as coisas e estar pensando, né? Hábito de meditar, Senhor, se acontecesse isso na minha vida, o que é que eu faria? Qual seria a minha reação diante de uma situação dessa? O que é que eu vou fazer se o irmão A fizer isso, se acontecer aquilo? Se preparar para os embates que vamos ter. Nós temos que exercitar a nossa mente, fundamentando a nossa mente nos princípios da palavra de Deus. Me lembro uma vez de um ancião me dizendo uma coisa: tivemos um conflitozinho com a administração do campo na nossa cidade, e ele ficou muito chateado com a associação, naquela coisa toda. Ele disse assim: olha, pastor, eu sou assim, viu? Eu dou um boi para não entrar numa briga, agora quando eu entro, dou uma boiada para não sair dela. Eu digo, irmão, então você não está aprendendo errado, né? O senhor está aprendendo errado, irmão. Porque não é isso que Jesus ensina, não. A gente dá uma boiada para não entrar na briga, se tiver que dar mais uma para sair, a gente dá para sair o mais ligeiro possível. Porque o cristão não deve estar envolvido em conflitos, não. Né? Então a gente está aprendendo de quem? A gente tem que se preparar, irmãos. O hábito de disciplinar a nossa mente, desenvolver hábitos para enfrentar os embates da vida fundamentados na palavra. As preciosas graças do Espírito Santo, diz a irmã White aqui, não se desenvolvem no momento. Ânimo, fortaleza, mansidão, fé e inabalável confiança no poder de Deus para salvar são adquiridos mediante a experiência de anos, por uma vida de santo esforço e firme apego ao direito. Devem os filhos de Deus selar seu destino. Tá vendo, irmãos? Não acontece no passe de mágica. Eu fui batizado, saí das águas santo, preparado para a transladação. Quem foi que disse isso? Não, irmãos. Você foi batizado e saiu do tanque com aquela natureza caída lá dentro, com as tendências pecaminosas ali dentro de você. E você vai ter uma luta. Só que agora você não está mais sozinho. A diferença de quando você aceita Jesus não é que você não foi mudado, seu coração não foi transformado de uma hora para outra num homem santo que não peca mais. Não é? Existe um conceito por aí entre alguns evangélicos de que a pessoa, depois que foi batizada, não pecou mais, não peca mais. Isso é mentira, irmãos. A Bíblia é muito clara. Aquele que diz que não peca faz Deus mentiroso. Né? Então, todos nós continuamos pecadores. Qual é a diferença agora, irmãos? A diferença é que agora nós chamamos Jesus para estar conosco. Entendeu? A diferença agora é que não estamos mais sozinhos nessa batalha. Não estamos sozinhos. Né? Você tem agora Deus do seu lado, Jesus está dentro de você. Aí quando o Mário diz assim, Deus dentro das pessoas, é porque eles têm um conceito equivocado, achando que cada um é um Deus porque Deus está nele. Não, mas de fato Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, nós somos templo do Espírito. O Espírito Santo habita em nós, mas nós não somos o Espírito Santo e nós não somos Deus. Nós podemos contar com o poder dele, que ele disponibiliza para nós quando nos submetemos a ele, quando rendemos ao controle dele a nossa vida. E olha, ele não toma o controle da nossa vida a despeito da nossa vontade, não. O Espírito não age em nossa vida como age o espírito imundo na vida daqueles que são possessos, né? Dominando completamente a mente. Não, ele usa a nossa mente, mas nos dando sabedoria para tomar decisões certas, colocando palavras para que a gente fale, mas ele não toma dominando a nossa vida como se estivéssemos fora de nós mesmos, sem conhecimento, sem domínio da nossa razão, não é? Não, ele não é assim que Deus age, não. Deus não assume o controle da nossa vida contra a nossa vontade. Não, nós é que dizemos, Senhor, usa-nos e permitimos que Deus nos use. E ele então traz à nossa mente aquilo que devemos falar, o que devemos fazer, ele nos coordena dentro da palavra dele. Então nós temos Deus nos ajudando, né, na nossa batalha, na nossa luta. Ela diz que nós não temos tempo a perder, vivemos num momento complicado da história e por isso não podemos ficar perdendo tempo com informações, com leituras, com conhecimento que não nos prepare para o céu. A eternidade está diante de nós, né? Está diante de nós, os eventos finais estão se cumprindo diante de nós. A pergunta que ela faz aqui é: estamos nós preparados? Conhecemos a Deus, o governador do céu, o legislador, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou ao mundo como seu representante? Realmente conhecemos a Jesus? Olha, louvado seja o nome do Senhor, porque nos proporciona a oportunidade de participar dos momentos a sós, que nos leva a ter uma comunhão maior com o Senhor, não é? De conversarmos com Ele, de abrirmos o nosso coração e assim ouvir a voz de Deus, nos leva ao estudo da palavra, o que nos faz conhecer mais a Deus. Eu me lembro que eu participei da primeira Campal de Bulhão. Não sei
naquela época, não sei se Mário já estava na igreja, mas é provável que sim. Foi em 86, Mário, você já estava lá? Não, pastor, 86, eu sou de 94. 94. Em 86, nós fomos para Itabuna, né, para a primeira campanha do pastor Bulhon. E o título da campanha era Conhecer Jesus é Tudo. Né? Não esqueço, aquilo foi marcante na minha vida. Eu fui batizado em 85, em 86 eu fui para Campal de Itabuna, que foi o divisor de águas da minha vida. Foi com Bulhon que eu aprendi a necessidade de conhecer a Deus, de me relacionar com Jesus, de conversar com Ele. Foi ali começou o meu momento a sós com Cristo, né? E a gente foi crescendo cada dia ao longo dessa jornada de 35, quase 36 anos com o Senhor. Então, conhecer Jesus é tudo. E a Bíblia diz isso claramente. Então, a pergunta que ela faz é: conheço eu realmente a Cristo? Não é? Quando a obra de nossa vida terminar, estaremos aptos a dizer, como Cristo, o nosso exemplo: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer e manifestei o teu nome? Poderemos dizer que cumprimos? Queridos, temos que aproveitar esse tempo que temos para conhecer, para aprofundar o nosso conhecimento de Deus. Ela diz que os anjos de Deus estão nos procurando atrair de nós mesmos, não é? E das coisas terrenas para Deus. Portanto, não atrapalhe, não faça os anjos trabalhar em vão, não é? Que você ouça o clamor do Espírito, perceba o trabalho dos anjos. Elas fazem uma citação aqui do apóstolo Pedro, 1 Pedro 1, 13 a 16, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Queridos, os pensamentos devem se concentrar em Deus. Devemos exercer diligente esforço para vencer as más tendências do nosso coração natural. Nossos esforços, nossa abnegação e perseverança devem ser proporcionais ao infinito valor do objeto que perseguimos. Olha que frase interessante. Olha que declaração poderosa. Nossos esforços e nossa abnegação e perseverança devem ser proporcionais ao infinito valor do objeto que perseguimos. Qual é o objeto que nós perseguimos, irmãos? Não é a vida eterna? O que é que nós queremos? Por que é que estamos acordando de madrugada? Por que é que estamos aqui em oração? Por que estamos estudando a palavra de Deus? Qual é o nosso intuito? Que objeto é esse que perseguimos? Não é a vida eterna? Não é a eternidade ao lado do nosso Salvador? Não é isso que nós queremos? Agora ela diz que os nossos esforços e a nossa abnegação e perseverança devem ser proporcional ao valor que isso tem para mim e para você. Qual o valor que a eternidade tem para você? Irmãos, a eternidade custou para a divindade a vida de Jesus. Eu pergunto, há algo mais precioso? Existe alguma coisa mais preciosa do que a eternidade, que custou a vida do Deus eterno, do Criador? Então, o nosso esforço e perseverança deve ter essa intensidade, ok? Agora, é claro, precisamos aprender a renunciar a nós mesmos. A menos que nos ponhamos em uma ligação vital com Deus, não podemos resistir aos profanos efeitos da satisfação própria, do amor de nós mesmos e da tentação para pecar. Unicamente ao que se reconhece pecador, que pode Cristo salvar. Só quando vemos nosso inteiro desamparo e renunciamos a toda confiança própria, lançaremos mão do poder divino. Todas as boas obras são dependentes de um poder fora de nós. Deve haver, portanto, um constante anelo do coração para Deus, uma contínua e fervorosa confissão de pecado e humilhação da alma perante Ele. Cercam-nos perigos e só estamos a salvo quando sentimos nossa fraqueza e nos apegamos com a segurança da fé ao nosso poderoso libertador. Então, nós precisamos, irmãos, deixar de perder tempo com aquilo que não é interessante, com aquilo que não é importante, com aquilo que não edifica a nossa alma, para nos lançarmos nos braços do Senhor e a cada dia buscarmos aprender dele, conhecê-lo mais e mais profundamente, nos relacionarmos com ele,
para que assim possamos ter a nossa alma fortalecida, a nossa natureza espiritual fortalecida e robustecida, para que possamos enfrentar e vencer as batalhas do nosso dia a dia. Precisamos sentir nossa responsabilidade de proporcionar à própria alma, alimento que nutra e incentive a vida espiritual. Necessitamos diariamente uma nova revelação da presença dele, de sua presença, da presença de Cristo. Cumpre-nos seguir mais de perto o exemplo de renúncia e sacrifício. Então precisamos aprender a negar. Jesus disse isso, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue. Tome a sua cruz dia a dia e me siga. O conhecimento de Deus e de Jesus Cristo expresso no caráter é uma exaltação superior a tudo mais que se estime na terra e no céu. É a suprema educação, é a chave que abre as portas da cidade celestial. Deus designa que todos quantos se revestem de Cristo possuam esse conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, que deve ser expresso em nosso caráter. Isso é a exaltação superior a tudo que se estime no céu e na terra. Essa é a suprema educação. A suprema educação é o caráter de Deus expresso em nossa vida pelo conhecimento dele e da pessoa maravilhosa de Jesus. Não conhecimento teórico, irmãos, não de teoria, mas um conhecimento experimental, um conhecimento que é vivenciado no nosso dia a dia. Então, que nós possamos nos empenhar em buscar esse conhecimento superior, esta busca do conhecimento de Deus, não apenas através do estudo da palavra, da oração, mas de uma vivência diária com o Senhor, num relacionamento de amor com Ele, assim como acontece conosco que somos casados, né? À medida que o dia vai passando, nós nos conhecemos melhor um ao outro, né? Já passamos a nos identificar. E eu costumo dizer que isso é uma realidade que a gente vê, que quando um casal se conhece, se afina, vive bem, até se parece, a gente olha assim, acha parecido os dois. Quando a gente encontra com um, não sabe nem, não consegue visualizar um sem o outro. A gente está tão acostumado, quando a gente olha para um, já vê o outro, a imagem do outro já está perto, né? Porque eles se parecem de fato. E assim também é com Deus. Quando a gente aprende a se relacionar com o Senhor, no dia a dia, na nossa vida, vamos nos tornar mais e mais parecidos com Ele, mais e mais semelhantes a Cristo. Eu pergunto a você nesta manhã, meu querido, é o seu desejo fazer esse esforço para se assemelhar a Cristo, para ter esse relacionamento de amor com Ele? Quantos nesta manhã querem dizer, Senhor, me ajuda, porque cada dia eu quero estar mais perto do Senhor e quero ter o conhecimento do Senhor para que eu reflita a tua imagem diante das pessoas. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Deus nos ajude para que sejamos mais e mais semelhantes a Cristo. E quando as pessoas olharem para nós, possam ver não a nossa imagem, mas a imagem de Cristo refletida em nossa vida. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Amém. Amém, pastorzão. Tremendo, viu? Tremendo. Deus seja louvado, uma bênção. Amém. Nossa, pastor, maravilha. Deus seja louvado. Cada dia mais encantado. Gente, esse livro está chegando ao final, mas se você puder relê-lo, é maravilhoso. É a bênção. Eu recomendo, leio novamente. Pastor, no início da sua mensagem, o senhor falou sobre essa questão de o desejo de estar aqui, às vezes a gente fica querendo não participar das coisas da igreja. Hoje, essa madrugada, eu cheguei em casa hoje, era 12h30, 0h30, e eu estava falando para Deus, Senhor, meu corpo não quer levantar 13h30, Senhor. Me ajude, me dê ânimo, eu estou cansado. Eu fui buscar a Mariana, né, lá do IAN, e ela está aqui com a gente. Cheguei em casa 00h30, cansado, amigo, quebrado, moído pelas minhas transgressões, mas eu estava lutando, pastor, para não vir para a live. Eu digo, não é possível um negócio desse. Senhor, eu vou dormir só 2 horinhas, 3, mas me dê ânimo, e ele me deu. Quando eu penso que não, estava acordado 3h30, eu digo, realmente, Deus é tremendo. Pastorzão, muito obrigado. Vamos entrar agora na parte final, vamos cantar nosso encerramento, logo depois as suas considerações e a oração, pastor. Amém. Pedir, Senhor, teu poder,
Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, teu poder, que vem lá do alto, teu poder, pra vencer o mal, e teu poder está nossa esperança, concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, e teu poder está nossa esperança, concede o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança, concede o teu poder, concede o teu poder. Amém, amém. Que esse Amém. poder seja derramado na minha, na sua vida, na vida de toda a nossa Amém. família. Antes da palavra final do pastor Robson, aqui está a relação dos intercessores desse dia, tá bom? Seu nome está aqui, fique atento para que você interceda. E nas suas orações durante o dia de hoje, lembre de orar pela família do pastor Edson Loura. Mandei para ele uma mensagem assim que vi a notícia. Mande mensagem no privado dele, mostre o seu carinho, o seu respeito nesse momento tão difícil na vida do pastor Edson Loura. Pastorzão, suas considerações em relação ao final, pastor Robson. Pronto, meus queridos. Eu queria terminar como começamos a mensagem, lendo um texto da Bíblia. E o texto já foi repetido aqui durante esse período que estamos estudando, João 17, verso 3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. E eu queria também os versos 4 e 5, diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Lembrando, queridos, que quando nós glorificamos a Deus aqui na terra, um dia também nós seremos glorificados, né? Louvado seja o nome do Amém. Senhor. Essa é a última parte da salvação, é quando Cristo volta e nós seremos transformados e iremos para viver realmente na presença da glória eterna, na glória do Senhor. Que Deus nos ajude para que perseveremos neste caminho até que esse dia chegue e nós possamos realmente, glorificados agora, viver na presença de um Deus santo. Que Deus assim nos Amém. abençoe. Vamos orar? Amém. Oremos. Graças rendemos ao teu nome, Senhor, por mais um encontro, por mais uma oportunidade de estarmos diante do Senhor, por mais uma oportunidade de louvarmos e engrandecermos o teu nome por tua bondade, por tua misericórdia e por teu grande amor por nós. Nada merecemos, Senhor. Os nossos atos, a nossa vida merecia a morte, mas por tua misericórdia nos salvastes na pessoa maravilhosa de Jesus. A nossa morte, ele morreu por nós na cruz do Calvário para nos dar a oportunidade de ter vida e vida eterna. Portanto, te pedimos, Senhor, nos ajude a nos empenharmos em te conhecer, a entretermos íntima comunhão contigo a cada dia, para que dia a dia o nosso caráter seja moldado à tua semelhança, a fim de que muito em breve, quando Cristo voltar, nós possamos também experimentar esta glória que o Senhor nos concede,
sermos transformados, recebermos um corpo celestial para podermos viver na tua presença para todo sempre. Suplicamos que tenha misericórdia de nós e nos conceda esta bênção e nos ajude, enquanto estivermos nesta terra, que a semelhança de nosso Salvador Jesus Cristo, nós possamos também cumprir a tua missão, a missão que o Senhor nos confiou, de compartilhar com outros a mensagem da salvação. Fica conosco nesse dia, usa-nos para a glória do teu nome, para o teu louvor e para a salvação dos teus filhinhos que ainda se encontram distantes. Fica conosco nesse dia, abençoa cada família representada aqui neste grupo, de maneira especial. Nós oramos pelo teu filhinho, o pastor Edson e a sua família, que estão se despedindo do seu papai, estão dizendo até logo, porque nós cremos, Senhor, nós temos esperança de que ele aceitou a salvação em Cristo e que um dia nós o conheceremos, nós nos reencontraremos, não só com ele, mas com todos os nossos amados, os quais já dissemos até logo. Nos encontramos em breve na volta de Jesus. Alimenta-nos com esta esperança e fortalece e conforta o coração da família do pastor Edson e de todos aqueles que perdemos algum querido. Nos dá a tua bênção para esse dia, é a nossa súplica e nós a fazemos confiantes nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Robson. Um abraço carinhoso. Bom dia a todos, que Deus abençoe. Um abraço na família. Um ótimo dia a todos. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana na presença do nosso Deus. Boa semana. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.